Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo à sua aula virtual de Geografia. Vamos juntos então à página de estudo desta videoaula. Vamos nessa. Bom, gente, sejam bem-vindos aí à página da nossa videoaula de hoje, tá? Como sempre, é a página do livro, tá? Então, peguem aí o marcador de texto e me acompanhem. É importante que você faça sempre essa rotina de estudar junto, tá? E não deixe que caia no esquecimento essa questão de estudar junto, tá? Porque você vai marcando o texto, você vai lendo junto comigo. Vamos ter essa rotina sempre. Bom, estamos na página 354. O tópico agora é a importância das atividades econômicas do Brasil. Esse é um tópico muito importante porque a gente vai tratar de algumas atividades econômicas que são importantes para o nosso país. A começar pela agricultura e também pela pecuária, que são os assuntos que nós iremos ver hoje. Então, nós vamos falar um pouco de como esses componentes econômicos contribuem para o desenvolvimento da nossa economia, tá? Como é que a agricultura participa da questão econômica, como é que a pecuária também tem sua importância, tá? Então, vamos nessa. A importância das atividades econômicas do Brasil. De acordo com dados de 2016, tá? A economia brasileira estava entre as 10 maiores do mundo. Vamos ver se a gente marca aqui, 2016, tá? Essa posição se deve ao crescimento de atividades ligadas à produção agropecuária, à exploração de recursos minerais e também ao desenvolvimento industrial, registrado no país nos últimos anos. Na sequência, vamos conhecer algumas características das atividades econômicas do Brasil. A primeira dela é a agricultura, tá? A primeira delas é a agricultura. Então, nós vamos ver todas as atividades econômicas que nós temos e a importância delas. Vamos lá. A agricultura no Brasil. Nas últimas décadas, a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas brasileiros tem melhorado significativamente. É importante marcar isso aqui. A qualidade eu falo na questão de processamento dos produtos, melhoramento genético, tá? Então vamos lá. Os investimentos utilizados em maquinários modernos e a tecnologia de ponta, principalmente nas grandes propriedades monocultoras, tem elevado a produção de cultivos, tá? Então, o que nós tínhamos até algumas décadas atrás, houve uma melhora na questão de produção, de melhores produtos, produtos que são mais resistentes a pragas e por aí vai. Principais gêneros agrícolas do nosso país. Vamos dar uma analisada nessa tabela. Vou até dar uma ampliada nela aqui, que é importante você conhecer. Você analisar cada produto e a sua importância, tá certo? Vamos lá. Café, produção anual em toneladas, esse dado de 2018, tá? O Brasil teve uma produção de mais de 3 milhões de toneladas e figurou no primeiro lugar no mundo. Então, nós somos líderes mundiais em produção de café. A cana-de-açúcar teve mais de 700 milhões de toneladas produzidas. Então, nós também figuramos em primeiro lugar em produção. Perceba que são produtos da monocultura, tá? Precisa de muitas terras, precisa de muito espaço para produzir, espaço destinado apenas a essa produção. A laranja, nós tivemos mais de 17 milhões de toneladas. Figuramos em primeiro lugar também no mundo. Então, três produtos importantes aí que nós somos líderes mundiais: café, cana-de-açúcar e laranja, tá? E a mandioca nós tivemos mais de 21 milhões de toneladas, nós figuramos em terceiro lugar. E a soja, mais de 96 milhões, nós figuramos em segundo lugar. Agora, um detalhe importante é que tanto o café, a cana-de-açúcar e a laranja são gêneros de exportação. A mandioca também e a soja, mas eu vou falar dos três primeiros. O café, nosso melhor produto, o produto melhor que a gente tem, é destinado à exportação. Eu sempre digo isso em aula. É que no Brasil a gente acaba ficando com o produto, digamos assim, de segunda qualidade, até terceira qualidade, porque o melhor, o mais caro, ele é exportado, ele é vendido para os grandes compradores, como os Estados Unidos. A cana-de-açúcar também, especialmente, e a laranja. Tanto é que, se a gente for observar bem, aquela laranja mesmo, com cor de laranja, que a gente costuma ver muito no supermercado, uma laranja com a casca mais esverdeada. Eu falo a laranja grande, com uma cor bem característica, a gente não vê no nosso mercado. Por quê? Porque essa laranja é exportada. E se chega para nós aqui é muito caro, tá?
Mesma coisa a mandioca e a soja. Soja, por exemplo, é um produto que não faz parte do nosso consumo tradicional, tá? A gente até consome os derivados da soja como óleo, mas o grão da soja nós brasileiros não consumimos, porque não temos esse costume. Mas ele é exportado para a Ásia, Japão, China, por exemplo, então eles lá consomem muito esse produto, tá? É, vamos voltar a página aqui, diminuir, para a gente continuar o texto. Além das propriedades monocultoras, a atividade agrícola é praticada em pequenas e médias propriedades, que utilizam técnicas tradicionais e equipamentos menos sofisticados. Sua produção é voltada sobretudo para o sustento da família. Vou marcar isso aqui que é importante. Do proprietário agricultor e para o comércio de alimentos. Ok? Nas pequenas e médias propriedades é onde se produz a maior parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Esses produtos da monocultura, por exemplo, o café, a cana-de-açúcar, a laranja, eles precisam de áreas muito grandes. Então, são produtos que não necessariamente a gente vai consumir, ou digamos, a gente não vai consumir grão de café. Né? A gente vai consumir o pó do café, que vai virar o líquido, vai ser dissolvido no líquido. A cana-de-açúcar a gente vai consumir o açúcar, tá? E não temos nem acesso cotidianamente ao broto da cana-de-açúcar. E assim vai, a laranja é um produto que não faz parte necessariamente, diariamente, da nossa base de alimentação. Então, esses são produtos que precisam de espaços longos, grandes. Então, são produtos da monocultura. Já a produção que é voltada para o sustento da família, assim, as pessoas têm uma rocinha, faz uma roça pequena e planta ali o feijão, planta ali a mandioca, planta ali o milho. Isso aí é para consumo próprio ou para venda, mas é mais para consumo próprio. E também para o que sobrar, muitas vezes, poder vender no comércio, na feira livre, por exemplo, como a gente tem no sábado aqui em Macaíba, tá? Então, dessas pequenas propriedades, que muitas vezes têm ainda técnicas tradicionais de desenvolvimento, equipamentos menos sofisticados, por exemplo, o arado ainda puxado a boi, tá? Então, são dessas pequenas propriedades que nós temos os nossos alimentos que chegam na nossa casa. O feijão, o milho, são exemplos clássicos disso aí, tá certo? Então, essa aí é um pouco dos dados que a gente tem sobre a agricultura no nosso país, tá? Tem muito mais coisas sobre a nossa agricultura. Por exemplo, os lugares que são desse destino, a produção de soja, por exemplo, cana-de-açúcar, café, que é mais a região sul, sudeste do nosso país, tá certo? E por aí vai. Então, mas basicamente é importante entender esses dois diferenciais. Os produtos da monocultura, que são destinados à venda, tá? Exportação, na verdade, e os produtos da policultura, que são produtos destinados mais ao consumo, à venda no comércio local, por exemplo, nas feiras. Ok? Vamos lá, vamos para a pecuária no Brasil. A criação de animais é uma atividade desenvolvida em muitas propriedades rurais do país e ocupa aproximadamente, ó, um dado importante aqui, ó, 197 milhões de hectares de terra. É muita coisa. O gado bovino e suíno, os gados bovino e suíno e as aves são as principais criações do Brasil. Então vamos marcar aqui, ó. As aves são as principais criações. Existem outras criações em algumas porções específicas do território, como as de búfalo no estado do Amapá e na ilha de Marajó, e a de caprinos no Nordeste, tá? Os búfalos foram inseridos lá na ilha de Marajó porque eles conseguiram se adaptar melhor lá à região, tá? E os caprinos, que são as cabras, bodes, se adaptaram melhor à região Nordeste, por ser uma região mais seca, e eles não precisam de tanta água para poder procriar, tá certo? Vamos lá. Em grande parte das propriedades rurais, a criação de gado bovino é praticada de maneira extensiva. Ou seja, o gado permanece solto. Vamos marcar isso aqui, ó. O gado permanece solto nas pastagens e recebe poucos cuidados, como as vacinas contra as principais doenças. Contudo, nos últimos anos, muitas propriedades
rurais passaram a criar os animais de maneira intensiva, ou seja, confinando-os em um ambiente controlado com o objetivo de melhorar a produtividade, tá certo? A adoção de equipamentos e técnicas modernas, como a melhoria da composição da ração e a consequente redução do tempo de engorda, os avanços genéticos e as medidas sanitárias de controle de doenças vêm contribuindo para elevar o Brasil à condição de país que possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. Isso é um destaque importante. Só um detalhe para a gente entender isso aqui. Pecuária extensiva significa que o gado ele vai precisar de uma área bem extensa para poder pastar, para poder se alimentar. Muitas vezes ele é criado mais solto. Não quer dizer que ele vai viver solto na natureza, ele é criado em uma grande fazenda, mas o pasto é muito amplo, destinado para a sua alimentação, tá certo? Já a maneira intensiva, o gado ele vai ser confinado, como a gente está vendo aqui na imagem, ó. Ele vai ficar confinado em um curral bem menor, onde ele não vai ter que se deslocar para buscar ração, o alimento, o capim, o que seja. Ele recebe diretamente essa alimentação nas horas marcadas, de forma controlada. Então, é possível fazer uma produção até mais rápida, você produzir mais rápido, você engordar o gado mais rápido, entendeu? É isso que eu quero explicar. Tá certo, gente? Então, vamos ver as principais criações em 2016. Vamos lá. Aves, nós tivemos mais de 1 bilhão de cabeças produzidas. O Brasil se classifica em quarto lugar no mundo. Bovino, nós tivemos mais de 218 milhões de cabeças. Então, nós somos o primeiro líder mundial. Caprino, nós tivemos mais de 9 milhões, nós somos o 21º. Equino, mais de 5 milhões, nós somos o quarto, tá? Quarto no mundo. Só que tem um detalhe importante com relação ao equino, vamos pensar, por exemplo, no cavalo. Nós somos um país que produz muita carne de exportação também, especialmente bois. Mas também a gente exporta carne de cavalo, tá? Agora, o detalhe importante porque nós não temos costume na nossa cultura de comer carne de cavalo, mas ele é exportado, tá? A gente tem essa cultura de exportação. Ovino, nós temos mais de 18 milhões, ou seja, somos o 18º. E suíno, mais de 39 milhões de cabeças, nós somos o terceiro no mundo, tá? Então, é basicamente uma amostragem de como se dá a pecuária no nosso país, tá certo? Então era isso, gente. Nosso assunto de hoje fica nesses dois primeiros subtópicos das atividades econômicas. Nós temos a agricultura, nós temos a pecuária, e a partir da próxima videoaula a gente continua com o extrativismo no Brasil, ver suas características, a produção industrial em si e as atividades de comércio e de prestação de serviço, tá bom? Então, esse tópico a gente vai trabalhar por partes. Hoje, pecuária e agricultura. Próxima videoaula a gente continua com esses assuntos dentro deste tópico, tá bom? Eu peço que você vá respondendo as atividades já deste capítulo, já pode mandar. Se não mandou ainda, mandem para que possa ser corrigido, tá bom? Deixar para a última hora vem porque vai chegar todas as atividades de uma vez e vai demorar um pouco mais para corrigir. Mas se você já for terminando, beleza, pode ir me mandando, pode mandar para o meu e-mail e a gente vai corrigir assim que der, tá certo? Em breve, a gente encerra esses assuntos e passamos às atividades, aos seminários, como a gente fez no primeiro bimestre, tá bom? Era isso, eu agradeço a atenção de todos e todas, a gente se vê na próxima videoaula. Obrigado, um grande abraço, valeu gente, tchau!